cruzes, né? Havia a cruz que era de um ladrão, de dois ladrões, um do lado direito, outro esquerdo, e Jesus estava no centro. Os irmãos sabem que sempre Jesus desejou estar no centro da vontade de todo homem. Desde lá do Éden, a Bíblia fala que o Senhor colocou a árvore da vida no centro do jardim do Éden, representando Jesus. O Senhor, ele colocou o tabernáculo, ele mandou construir o tabernáculo que representava Jesus no centro do povo dele. A Bíblia diz que as 12 tribos, estavam ao redor do tabernáculo, que figurava Jesus. E Jesus sempre esteve no meio. Jesus esteve em um momento em uma sinagoga, e ele sempre esteve no meio e chamou um homem da mão mirrada para ser curado no meio. Nunca no canto, nunca lá fora, mas no meio. E Jesus, ao morrer, ele está no centro. Ele está no centro de Jerusalém. Ele está no centro da terra. Ele está no meio entre o homem bom e um homem que não reconheceu que Jesus era o Salvador. Então nós precisamos saber disso. Então Jesus sempre esteve no meio. Então o homem, ele tem que entender, nós temos que entender que Jesus tem sempre que estar no centro da nossa vontade. Aleluia. Eu achei bonito quando o irmão falou que todos os dias lê a Bíblia, está se esforçando para ter uma vida contínua de oração. Aleluia. E isso deve acontecer. Aleluia. Quando eu leio a Bíblia e tenho uma vida contínua com o Senhor, de leitura da palavra, eu estou colocando Ele no centro Aleluia, da minha vontade, para que Ele possa controlar a minha vida. Amém? Amém? Então Jesus, Ele quer isso. Então Ele não se encontrou, veja essa passagem da Bíblia, esse homem, esse ladrão, e os irmãos sabem dessa história, você não vai ver em nenhum momento esse homem se encontrando com Jesus na escondida. Você não vai ver falar do nome desse homem que reconheceu que ele era pecador. Você não vai ver esse homem parando no meio daquela multidão para ouvir. A Bíblia não menciona o nome dele. Mas ele está ali reconhecendo que ele é pecador, que ele falhou e que ele precisava ter um encontro com Jesus. E ele se encontrou com Jesus em cima. Ele não se encontrou com Jesus embaixo na terra. Ele se encontrou com Jesus suspenso no ar. E nós precisamos tirar lições dessa vida desse homem. E eu quero aqui rapidamente trazer algumas lições. Ele teve 4 coisas importantes na vida dele e que eu vou destacar aqui para vocês. Primeiro, ele percebeu que ele era Jesus. Que aquele homem que estava na cruz, ao lado dele, aquele ladrão, aquele homem pecador, reconheceu que ele era Jesus. Aleluia. Nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Quem é ele para você? Ele é apenas um ser invisível? Ele é apenas o Filho de Deus? Ou ele é aquele que modifica a vida do ser humano, que muda a tua vida, que está desejoso transformar a tua casa, transformar você e levar você, principalmente, que é levar você para o céu? A segunda coisa que eu aprendo, ele percebeu que Jesus tinha uma boa memória. O texto diz que ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ele entendeu que Jesus tinha uma boa memória, que Jesus não iria esquecer dele. Jesus não esquece da gente. Nós pensamos até que Jesus nos esqueceu. Nós achamos que Jesus não tem importância conosco. Mas Jesus, ele se importa. Aquele homem entendeu que Jesus tinha uma boa memória. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo, ele percebeu que Jesus era piedoso. Piedoso. Vem da palavra do radical pia. Pia, uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa abençoadora. Ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Ele entendeu que Jesus
era a fonte da vitória dele. Aleluia. Nós precisamos entender que Jesus é a fonte da nossa vitória. Não tem outro. Nós podemos olhar para um homem forte, nós podemos olhar para um homem poderoso, um homem vitorioso, mas o único que pode nos dar vitória, que vem dele a vitória, é o próprio Jesus. Também ele percebeu que ele tinha certeza que Jesus era rei. Veja que ele diz, Senhor, quando entrar no teu reino, veja que ele percebeu coisas importantes que o outro não percebeu. O outro não entendeu, o outro blasfemava. Ele reconhece que é pecador, reconhece que Jesus tem uma boa memória, reconhece que Jesus é piedoso, reconhece que Jesus é rei. E isso é importante. Teve um outro homem na Bíblia que reconhece que Jesus é rei, foi Bartimeu. E isso chamou a atenção de Jesus. Outros homens estavam ao redor de Jesus, apertando Jesus no caminho de Jericó, mas um homem chamou a atenção de Jesus. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus para. Jesus para quando você reconhece a realeza dele. Não ser um homem qualquer, mas quando você conhece que Jesus é o Senhor, ele para e ele tem condições de mudar a tua vida. Amém? Amém. Então os homens no pecado não lembram de Jesus. Os homens quando estão no pecado, eles não lembram. O homem quando está envolvido com o pecado, ele não lembra das consequências daquele pecado. O homem quando está mergulhado no mundo, envolvendo-se com o mundo, ele não lembra de Jesus. Ele não para pensar. Então, nem lembra do inferno. Tem muitas pessoas que estão caminhando para um caminho de perdição e não para pensar e saber que o inferno existe, que ele é real e que se continuar nesse caminho vai cair lá dentro. Veja que esse homem, ele reconheceu, não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu, aonde o Senhor, no seu reino, eu quero estar com o Senhor. Então, muitas vezes o homem está no pecado, está atolado na lama, mas não quer reconhecer. Então, no momento da morte, as pessoas têm que pensar no céu e no inferno. Nós temos que pensar. Só existe dois caminhos. Um caminho que leva para a eternidade no céu e um caminho que leva para a eternidade no inferno. Nós temos que pensar, nós temos que saber. Nós temos que entender a vida espiritual. Então aquele homem ele teve pavor do inferno. Se você prestar atenção no texto, ele teve medo de ir para o inferno. Veja que o outro está blasfemando e ele diz, você não está entendendo? Numa situação dessa, você continua blasfemando, continua na mesma posição de degradação. Você não está pensando que nós estamos aqui porque cometemos pecado, mas esse daí é inocente. Preste atenção. Eu acredito que ele não se envolveu no cenário com Jesus e nenhum dos 4 evangelhos menciona ele. Mas ele estava ciente de que Jesus era diferente. Ele estava consciente de que Jesus era o Salvador. Ele reconhece, eu sou pecador e ele não. Eu estou aqui porque cometi delito, ele não. Eu estou aqui porque eu sou errado. E ele é um homem correto, um homem que não cometeu pecado. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Então esse homem, ele diz, esse homem é santo. Ele quis dizer com outras palavras, esse homem é santo. E eu sou pecador. Ele é bom e eu sou ruim. Ele agiu dessa forma. Se você prestar atenção no texto, eu acredito que ele pensou, esse homem ele vai para o céu e eu vou para o inferno.
Então esse homem, ele chegou a essa conclusão. Ele é bom e eu sou ruim. Ele vai para o céu e eu vou para o inferno. Esse homem é santo e eu sou pecador. Eu preciso tomar uma atitude. Nós precisamos, nessa caminhada que nós estamos, precisamos chegar a essa conclusão. Quem eu sou? Quem é a que caminho eu estou trilhando? Para onde é que eu vou? Quando eu morrer, depois de me colocarem na sepultura, quem é que vai me acompanhar? Quem é que vai, depois da vida, na vida espiritual, quem é que vai estar comigo? Nós precisamos ter isso. Amém? E agora, o que é que ele fez para escapar do inferno? O que foi que esse homem fez? Quais as atitudes que ele tomou para escapar do inferno? Porque aquele outro companheiro dele, ele não tomou nenhuma atitude, ele só fez piorar a situação. Né? Ele blasfemou, e blasfemar contra Jesus é complicado. O Espírito Santo não estava na terra naquela época, então não tinha quem convencesse. Os atos e as atitudes de Jesus era quem convencia o homem. Veja que aquele homem que blasfemou, ele não teve nenhuma condição de dizer assim, é verdade, eu estou errado. Aquele outro ainda advertiu, mas ele continuou blasfemando contra o Senhor. Então, qual foi o SOS que aquele homem fez, né? Quando a gente está numa ilha, num barco, um navio afundou e vamos parar numa ilha e precisamos pedir socorro, temos que ter um SOS, né? Vamos ter uma atitude de sair daquela situação de deplorável, de isolamento, porque se eu ficar parado eu morro, ou de fome, de sede, de insolação, de alguma coisa. O que foi que aquele homem fez para sair daquela situação deplorável de condenação, né? Os dois estavam condenados para ir para o céu. Primeira coisa, eu gostaria que você colocasse no seu coração, ele orou. A primeira coisa que o homem deve fazer de sair de uma situação difícil, de uma situação deplorável que está levando você para a ruína, é você dobrar o joelho e orar. Ore, e ore com muito afinco, porque o Senhor ouve a nossa oração. Amém? Amém? Ele ora. E ele orou depressa. Ele não perdeu tempo em conversinhas. Ele orou a Deus. Aquela conversa que ele teve com Jesus foi uma oração. Porque oração é conversar com Deus. Oração é apresentar sua vida ao Senhor. Oração é você apresentar sua situação a Deus. E ele vai ouvir. Se ele não tivesse feito aquela oração, ele estaria no inferno com o seu companheiro. Então, somente salvação há em Jesus. Eu preciso direcionar as minhas orações a Deus. Então, Deus não pode fechar os olhos, vou repetir, Deus não pode fechar os olhos a um homem que ora. Ele ouve a oração de um homem com o coração aquebrantado. Ele ouve a oração de um homem, ele se levanta. Quando o homem expõe a sua vida, sua necessidade, ele se levanta e ele resolve. No tempo dele, não no teu, mas ele resolve. Veja que ele gritou para Deus, ele pediu a salvação. Ele disse, hoje mesmo, se o Senhor entrar no teu reino, me leve. Eu estou indo para o inferno. Eu reconheço que eu sou ruim e o Senhor é bom. Eu reconheço que eu sou um pecador e o Senhor é rei. O Senhor vai entrar no reino. É um reino de luz. E se eu não tomar uma atitude, eu vou para o reino das trevas. Então ele tomou uma atitude. Ele orou. Amém? Diga, eu devo orar. Eu devo orar. Amém. A oração daquele homem foi para escapar do inferno. Não foi para pedir um carro. Não foi para pedir um avião. Não foi para pedir para sair da cruz, porque ele sabia que não ia sair. Ele sabia que já estava condenado. A salvação era a única solução para a sua vida. Ele já sabia que não ia sair dali. Não tinha mais. Roma já tinha decretado a sua morte.
Roma já tinha julgado a sua morte. E os romanos, eles não voltavam atrás em um decreto. Não voltavam atrás. Pegou, foi um delito de ir para a cruz, para o Calvário, não tinha mais jeito. Tinha que ir para a cruz. Amém? Era malfeitor, era ladrão, era um homem que foi julgado para a morte. E uma morte horrenda. Eu acredito que esses dois homens praticaram coisas tremendas. Diz os historiadores, Flávio Josefo é um historiador que ele viveu 70 anos depois de Jesus. Ele escreve um livro, a História dos Hebreus, é um livro que tem. E ele conta que esses homens, eles se levantavam contra o regime romano. Eles se levantavam, não era ladrão em si. Eles roubavam para ter recurso para se levantar contra o poder romano. Então foi pego em delito, foi julgado e ali eles foram condenados, porque uma ditadura, um poderio maior, ele elimina aqueles que tentam estar minando o seu alicerce. Então eles cortam logo, eles matam logo. E Jesus foi aproveitado para morrer também nesse lugar. Amém? Então, algumas providências de Deus para livrar o homem do inferno foi tomado. Amém? Então, só Deus pode livrar o homem do inferno. Somente Deus. Glória a Deus. Somente o Senhor. Não é porque você é bom. Não é porque você dá cesta básica. Não é porque você dá dinheiro a alguém. Não é pelos seus atos. Não são. É pela misericórdia do Senhor. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus teve pena de mim e de você. Sabe o que é pena? É olhar e dizer, coitados, vão para o inferno. Eu tenho que agir com misericórdia. Aleluia. Amém? Jesus, glória a Deus. Ele agiu com pena. Ele agiu com pena. Então não se vanglorie, não se exalte. Foi Deus que, pela sua infinita misericórdia, nos livrou de todo o pecado. Amém? Então o inferno, aquele homem, ele não queria ir para um inferno, porque ele sabia que o inferno era a lixeira do mundo. E ele não queria ser jogado no lixo. Amém? E sabe de uma coisa? Deus não tem lata de lixo. Amém, irmãos? Uma coisa que eu aprendi. Eu já vi homens tirado do lamaçal, de você olhar e dizer, essa coisa não tem jeito. Esse homem não tem mais para onde ir. Aí Jesus tem, lava, purifica com seu sangue, deixa as vestes mais brancas do que a neve, e aquele homem é restaurado e é feito um grande homem para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então a primeira coisa é ore. Amém? A condição para que o homem seja salvo é orar. A segunda coisa é a igreja. Amém? Aleluia. A igreja é a solução para que o homem seja salvo. E a igreja aqui de Enniscorte é a solução para que muitos sejam salvos. Aleluia. Muitos homens sejam salvos. Amém? Enquanto essa igreja existir, né, aqui nessa cidade, enquanto essa igreja firmar os pés nessa cidade, não vai haver suicídio. Eu ouvi dizer que aqui tem muito suicídio. Nós devemos orar como igreja do Senhor, levantado por Deus, para que outros homens sejam salvos. A solução para a salvação do homem é oração, segundo, a igreja. Se a igreja não existe salvação. Não existe meio, não existe a porta para que o homem possa dizer assim, ei, Jesus está nesse lugar, Jesus é o caminho, mas humanamente falando, fisicamente é a igreja, eu e você. Eu não estou falando desse espaço físico, eu estou falando de você. Eu estou falando que você é a igreja do Senhor. Aleluia. Dentro do teu trabalho, dentro da onde você está, você dá um bom testemunho, de você chegar e encostar em alguém que está necessitado, você perceber o Espírito Santo, você orar e dizer, Senhor, me diga, me mostre quem é uma pessoa que está precisando da minha palavra, da palavra que sai da minha boca, do Senhor falando com ele. Um dia eu estava na casa de uma irmã, que eu era pastor dela,
E eu sentado tomando café, fui visitá-la e chegou um homem. Ela fazia feijoada. E eu sentado, o homem veio trazer a carne. E eu sentado assim, quando eu olho, era o rapaz que eu conhecia, ele era crente. Muito tempo, chamava-se Josafá. E eu disse, Josafá, e ele me abraçou e disse, ô Marcelo, tudo bem? Quanto tempo eu não lhe vejo? Aí essa senhora, ela tinha coisa de 6 meses de crente. Aí ela parou assim, cruzou os braços dentro da casa dela e deu um grito. Por que você é crente? E ele se assustou. Ela é bem desbocada. Aí ele disse, sou. Por quê? Ela disse, eu ia para o inferno porque você nunca falou de Jesus para mim. Você é crente, eu lhe conheço há anos e você nunca falou de Jesus para mim. Eu ia para o inferno porque você era um anônimo. Você era um agente secreto. Você tem a palavra da salvação em você e você nunca falou de Jesus para mim. Aleluia, Jesus. E ela disse, saia da minha casa, porque você não merece estar na minha casa, porque você não falou de Jesus para mim. Ele saiu triste, envergonhado. Então, a igreja, que sou eu e você, a igreja é a porta da salvação também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A igreja, por isso que Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8 em diante, ele forma a igreja. E naquele dia, muitas pessoas são cheias, batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas se convertem depois daquele dia. E a igreja, ela cresce. Chega Paulo se converte. Paulo vem para a Europa, prega a palavra. E vocês estão aqui hoje porque o apóstolo Paulo veio para a Europa. Aleluia. E pregou a palavra de salvação para nós, para mim, para você. Chega no Brasil por 2 homens poderosos, Gunnar Wring e Daniel Berg, foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. 2 homens que saíram daqui da Europa, dos Estados Unidos, saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, foram cheios do Espírito Santo e eles foram a porta da salvação para o Brasil, levando a palavra de avivamento para nós. Então a igreja é a grande providência de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. A terceira coisa que é providência. Primeiro é você orar para que haja salvação. A segunda é a igreja. A terceira é a Bíblia. A Bíblia, ela é um instrumento, a providência de Deus para a salvação do homem. Aqui está 66 livros que traz conhecimento do Deus meu, do seu Deus, para que você possa ter condições de ir para o céu. Amém. Nós temos a mania de não ler a palavra. Nós somos assim, compramos um instrumento ou um aparelho de televisão, uma coisa, boa, e vem um manual, mas não lê o manual. Tenta aprender na tora, quebrando cabeça e aperta aqui. Tem botão que você nunca usou porque não sabe, mas no manual está dizendo, é assim que você vai, você volta. Mas a Bíblia, tem muita gente batendo cabeça, quebrando cabeça, indo para o inferno, não tendo um pleno conhecimento da verdade, porque não lê o manual da vida. Aleluia. Não tem pleno conhecimento. Então, a Bíblia é o manual de Deus para mim e para você. Amém? Para que eu e você não vá para o inferno. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 19, que ele é luz para a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É igual a luz alta e luz baixa. A luz baixa é para que eu veja no carro, bem aqui perto. E a luz alta é para que eu veja longe, lá no horizonte. Então, a Bíblia, ela ilumina para você e ilumina para os outros. Você precisa ser luz.
Você precisa ser um farol. Quando eu leio a Bíblia, eu sou um farol, eu sou um referencial. Nos navios, quando estão no alto mar, tem um farol na costa, indicando que ali é a direção que ele tem que tomar. Então eu sou a palavra, eu sou um instrumento. A Bíblia é um instrumento de Deus para que o homem não se perca. Se você tem a Bíblia no seu coração, se você lê a Bíblia, se você medita na palavra, você tem que ler e meditar e ler e meditar e ler. Você se torna um referencial. As pessoas vão olhar para você e dizer, esse homem é de Deus, sem você mencionar uma palavra. Um dia eu estava na minha casa e eu fui a um mercado, ao mercadinho, que ficavam as 5 ruas da minha casa, e eu entrei, eu estava de bermuda, e eu era da Batista, eu de bermuda. Aí esse homem, eu nunca tinha ido nessa mercearia, nesse mercadinho. E eu entrei, e eu peguei, quando eu cheguei no caixa, ele olhou e disse, o senhor é crente? Eu disse, sou, por quê? Ele disse, o seu jeito de andar lhe identifica. O seu jeito de falar lhe identifica. O seu semblante lhe identifica. Isso me alegrou, porque quando nós temos uma intimidade com Deus, a graça do Senhor vem sobre nós. Um exemplo é Moisés, quando ele está no Monte Sinai, ele passa 40 dias, 40 noites. Quando ele desce com o rosto brilhando, com o rosto resplandecente, porque ele estava envolvido com Deus, envolvido com a palavra. A palavra é Deus. Então, quando eu me envolvo com Deus, eu fico diferente. Amém? Fica até mais novo. O semblante muda. Jesus é um bom cirurgião plástico. Amém? Ele muda a atitude do homem. Amém? Então, a Bíblia é o livro da graça de Deus. Ele nos deu. Eu conheci um índio de uma tribo Yanomami. Não sei se vocês já ouviram falar, na Amazônia. Ele é desse tamanho, pequenininho. E ele, crente, ele botou no coração dele o propósito de traduzir a Bíblia, a língua portuguesa, para a língua Yanomami. E ele traduziu a Bíblia para a língua do povo dele. Hoje a tribo Yanomami é uma das tribos mais evangelizadas do Brasil. Tem crentes, porque este homem, ele se envolveu com Deus a tal modo que Deus fez com que ele traduzisse a Bíblia. E tinha uma particularidade que ele contou, ele disse, olha irmãos, duro foi para mim, para o Espírito Santo me explicar como eu deveria dizer que Jesus é a rocha. E eu devo estar com meus pés firmados na rocha. Né? A Bíblia não diz que Jesus é a rocha, inabalável. Só que na floresta amazônica não tem rocha, não tem pedra. É só floresta. E ele diz, como eu vou fazer? Olha o envolvimento dele com Deus, com a palavra, com a Bíblia. O Espírito Santo disse, tem uma madeira que é tão forte quanto a rocha. Diga que eu sou essa madeira. Porque eles sabiam, os índios sabiam que essa madeira era forte e dura como a rocha. Então ele traduz a palavra mostrando Jesus como uma madeira que era forte como a rocha. Então isso quer dizer envolvimento com a palavra, envolvimento com Deus. Amém? E a terceira coisa para nós finalizarmos é a cruz. Eu disse no início que a cruz era a protagonista naquele momento. A cruz, ela é a providência de Deus para a nossa salvação. Não que eu vá adorar a cruz. Não que eu vá andar com a cruz pendurada no meu pescoço. Não, não é isso. A cruz, ela é um instrumento de que Jesus morreu por mim. Poderia ser no tempo de hoje uma cadeira elétrica.
Seria a providência. Por isso que eu disse que a nossa salvação não está quando Jesus nasceu. A nossa salvação não está garantida quando Jesus nasce lá na manjedoura. A nossa salvação não está quando Jesus restaura a vida de Lázaro. Não! A nossa salvação está quando ele vai à cruz. Porque sem a cruz de Cristo não haveria alegria espiritual. Amém? Aleluia. Quando ele morre, o universo é abalado. Quando ele morre, a Bíblia fala de que Deus, ele não poderia mudar aquela circunstância, porque Jesus já estava morto desde a eternidade. A Bíblia diz isso em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus já estava morto desde a eternidade, já estava decretado. Mas Deus, ele se comove de uma tal forma que a Bíblia diz que ele pega um querubim e ele senta sobre um querubim e ele voa no universo. A Bíblia diz que o sol se escurece, e eu imagino isso, que quando ele passa sobre um querubim, na frente do sol há uma escuridão tremenda e o sol se escurece, a terra treme, porque o Senhor não suportou o filho dele morrer na cruz, morrendo para nos salvar. Isso é uma graça de Deus. Por isso que a cruz é a nossa fonte, a providência de Deus. Sem a cruz, Cristo não teria morrido. Amém? Amém, Jesus. Sem a cruz, sem a morte de Cristo, não haveria ressurreição. Sem a morte, sem a ressurreição, nós não seríamos justificados. Sem a justificação, estaríamos perdidos. Se nós não tivéssemos perdidos, nós não seríamos encontrados e não seríamos igreja hoje. Aleluia. Aleluia. Então nós devemos glorificar a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele morreu na cruz e Ele nos trouxe providências. Ele está dizendo, olha, para que tu seja salvo, fale comigo, ore, fale comigo. Aquele homem orou, aquele homem disse, ei, quando o Senhor entrar hoje no seu reino, lembre de mim. Ele orou, ele gritou, ele clamou a Deus. Também ele viu que a igreja a igreja é uma das providências do Senhor. Nós também hoje, olhando para a cruz, vemos que a Bíblia é uma providência de Deus. A Bíblia, os irmãos devem saber que ela passou 1500 anos para ser escrita. Durante isso, ela foi sendo escrita durante 1500 anos. É fácil entender isso? Não. É algo sobrenatural. Mais ou menos 40 homens escreveram a Bíblia. Homens de intelectos diferentes, de cultura diferente. O profeta Isaías, ele era um sertanejo. Ele era de um pé de serra. Era analfabeto. Pedro era analfabeto. Paulo era um homem culto, cuidado por Gamaliel, um grande teólogo. Paulo foi criado, veja aqui, um analfabeto, outro teólogo. E Deus foi juntando esses homens e a Bíblia foi escrita para a glória do Senhor. Aleluia. Para chegar hoje até nós. Amém? Então a cruz é o lugar da graça. Aleluia. A cruz é o lugar do perdão. A cruz é o lugar do amor. A cruz é o lugar da amizade de Deus para com o homem. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. E que tenhamos consciência de que nós somos salvos. Aleluia. Nunca diga, será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Se você crê, você é. Aleluia. Porque